18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. E agora nós vamos com os destaques do programa 18 horas de hoje. Tribunal de Contas autoriza a volta das vendas de ingressos para o Show Manaus passo a passo. Vamos saber o que abre e o que fecha durante o feriado da Semana da Pátria. Os prejuízos para a Zona Franca de Manaus com a ameaça de greve na Receita Federal. Sindicatos podem voltar a cobrar contribuição de todos os trabalhadores, incluindo os não sindicalizados. Legal, são 6 horas e 4 minutos. Você é no melhor Mix do Brasil. Você que vem acompanhando a melhor programação de Manaus, continue com a gente. Continue em 100,7 a partir de agora os destaques do dia. Estamos começando para você mais uma edição do 18 horas. Hoje é sexta-feira, 1º de setembro de 2023, está no ar. 18 horas. Karime, começamos o programa de hoje, hein? Olha só, em uma decisão, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, né? O conselheiro, aliás, do Tribunal de Contas, o Érico Desterro, que liberou a venda dos ingressos para o show de Manaus passo a passo. Show Manaus passo a passo, Karime. Tá liberado, então. Exatamente. Aí a polêmica, Carlão, né, que a gente tem acompanhado essa semana. Durante toda essa semana. E a decisão foi tomada agora há pouco, tá? Pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado. Segundo ele, a suspensão da venda comprometeria a realização do evento que acontece agora, semana que vem, nos dias 5, 6 e 7 de setembro. O repórter André Meirelles está aqui ao vivo com a gente, acompanhou toda essa situação, todo esse caso durante a semana e traz mais detalhes agora pra gente. Muito boa noite, André. Então, o que mais o presidente Érico Desterro justificou para autorizar a retomada da venda dos ingressos para o Show Manaus passo a passo? André, boa noite, conta pra gente. Muito boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a você que nos acompanha ao vivo aqui. Olha, aí na tarde de hoje, o presidente Érico Desterro tinha admitido uma representação ingressada pela Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas para apurar diversas irregularidades, isso na realização do festival, essa polêmica que a gente vem trazendo aí desde o início, inclusive a comercialização também de ingressos, isso pedindo multa aos gestores, também a juntada da documentação que não estão presentes ainda no portal da transparência, incluindo a dos patrocinadores do evento. Em contrassenso, este avaliou ao mesmo tempo a favor do Executivo Municipal no pedido de consideração. A representação que suspendeu a venda dos ingressos foi protocolada inclusive pelo vereador William Alemão, que a gente inclusive trouxe uma matéria dele aqui explicando que ele pediu então aí que o Tribunal de Contas entrasse então com esse pedido para poder cancelar aí a venda dos ingressos e apontando a falta de transparência na contratação da empresa pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, que é a Manaus CUT, e a Prefeitura de Manaus, que é a organizadora desse evento. O vereador alertou sobre um possível direcionamento da licitação realizada com a empresa, né, patrocinadora, além da rapidez com o qual a Manaus CUT selecionou o vencedor. Foi 4 dias entre a entrega de documento e a divulgação da empresa selecionada. Na decisão que libera a venda dos ingressos, o presidente do Tribunal de Contas aqui do Estado alegou que a suspensão é uma medida desproporcional e que manter a suspensão da comercialização dos camarotes e front stages acarretaria uma situação de grande, lesividade ao interesse público, já que a venda está sendo realizada por uma empresa. Inclusive, o presidente do TCE, que é o Érico, ele também chega a afirmar que a medida cautelar que foi pedida aí, determinada pelo Josué Neto, é desproporcional e pode gerar dano inverso aos cofres públicos, causando dano, ao município. Vale ressaltar também que a medida foi tomada após a Prefeitura de Manaus entrar com um pedido de reconsideração. A gente também conversou com o presidente do TCE, o Érico Desterro, e ele falou pra gente sobre essa decisão. Vamos ouvir. O município de Manaus solicitou ao Tribunal de Contas a reconsideração a respeito daquela suspensão da venda de ingressos para esse evento que vai haver na próxima semana. E eu analisei e verifiquei que era prudente que nós não interviéssemos
nesse momento, dessa forma, nessa ação administrativa, o que não impede que o tribunal, evidentemente, continue verificando se há regularidade nas contratações, se há transparência e, no momento adequado, se pronuncie sobre isso, o que não é, no meu modo de ver, possível, dadas as consequências dessa suspensão, é mantê-la e, de alguma maneira, poder atrapalhar a própria realização do evento, que já está divulgado, que a cidade toda já está aguardando por ele, e não cabe ao Tribunal de Contas, nesse momento, no meu modo de ver, agir dessa maneira. Por isso, a suspensão daquela medida cautelar. 18 horas. A gente ouviu o presidente do Tribunal de Contas aqui do Estado, Érico Desterro, falando aí sobre a decisão da retomada de vendas dos ingressos front stage, que é o que fica bem em frente ao palco, e dos camarotes no evento do Sou Manaus Passo a Passo 2023, que já é nessa próxima semana. E a prefeitura, isso acontece após a prefeitura ter sido proibida de vender os ingressos em uma medida cautelar que foi publicada na última quarta-feira. E falando aí, Karime Carlão, em Sou Manaus Passo a Passo 2023, eu também produzi uma matéria falando como é que vai ser o trânsito no local, né? Porque ano passado teve o Sou Manaus Passo a Passo 2023, foi, digamos assim, aquele 2022 e foi uma confusão do trânsito, né? Caos ali no trânsito. Parou Manaus. Exatamente. Exato. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana fez então todo um planejamento para poder que esse ano não seja tão complicado como foi ano passado. Vamos acompanhar. Nesta sexta-feira, a partir das 9 da noite, a Rua Governador Vitório, entre a Rua Padre Gislande e a Avenida 7 de Setembro, será interditada. Todo o fluxo será desviado para a Rua Padre Gislande. Ainda nesta sexta-feira, a Avenida 7 de Setembro será interditada no trecho entre a Avenida Epaminondas e a Rua Governador Vitório. No próximo domingo, a Praça Dom Pedro, que fica perto do Paço Municipal, será interditada a partir das 6 da manhã. Nos 3 dias, as interdições começam às 6 da manhã, se intensificando ao longo do dia até o bloqueio total a partir das 7 da noite. Na próxima terça-feira, dia 5 de setembro, a partir das 6 da manhã, parte das vias do centro terá fechamento permanente até o encerramento do evento no dia 7 de setembro. O diretor de Operações de Trânsito Municipal, Stanley Ventilari, explica o funcionamento. Dia 1º, às 21 horas, haverá uma próxima interdição ali no perímetro, que é a interdição na Governador Vitório com Padre Gislande. Os veículos que trafegam na Luiz Antoni vão precisar fazer uma conversão à esquerda na Padre Gislande, seguir em frente pela Epaminondas, 7 de setembro, e aí poderá acessar Eduardo Ribeiro normalmente. Nos dias 5, 6 e 7, nós iremos ampliar essas interdições a partir das 19 horas. Na Epaminondas, os veículos que trafegam na Epaminondas vão precisar fazer uma conversão à esquerda na 10 de julho. O mesmo acontece para os veículos que trafegam na Luiz Antoni. Quem trafega na Luiz Antoni a partir das 19 horas precisarão fazer uma conversão à esquerda na 10 de julho em direção a Getúlio Vargas e acessar as proximidades do evento pela Getúlio Vargas. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, Karime Carlão, é importante lembrar também que o evento ele está programado até 1h da madrugada, e a gente sabe que muitas das vezes não tem ônibus esse horário. Exato. Então, nos dias do evento, 5, 6 e 7. 6 e 7 de setembro, então o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana vai estar nas ruas também orientando toda a população, e ônibus aqui, são muitos aqui, não tem como ler, mas praticamente quase todos os ônibus que passam ali pelo centro vão funcionar aí
após a meia-noite até atender com a partir das 2 até aproximadamente 2 da madrugada para atender toda a demanda, né? E aí uma dica aqui também, que quem for precisar do transporte por aplicativo não é recomendado, porque ali triplica o valor, não é verdade? Verdade. Mas quem quiser sair do sufoco, então prepare o bolso. Mas aí, ó, as linhas de ônibus vão facilitar, sem dúvida, a vida de todo mundo. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite, bom trabalho. Valeu, André, boa noite. Agora 6h13, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, e ainda sobre o Soul Manaus, passo a passo, tem muito assunto, evidentemente, sobre esse grande evento. Vamos ter atrações religiosas, incluindo aí, ó, reunindo diversos estilos musicais no universo da música cristã, hein, Karine? E um dos destaques é o show do padre Fábio de Mello, e a repórter Nathalie Moraes traz os detalhes. Mesclando diversos estilos musicais no universo da música cristã, a Manaus Cult apresentou os nomes dos artistas nacionais e locais que vão se apresentar no Soul Manaus neste ano. O diretor-presidente da Manaus Cult, Oswaldo Cardoso, ressaltou que o evento é gratuito e para curtir as atrações religiosas no dia 7 de setembro, não será necessário o uso de pulseiras. Essa festa do dia 7 ela é um pouco diferente. Por quê? Não há necessidade de pulseira. Então avisem, é importante passar essa informação a todos. Então todo mundo que vier, igualmente os outros dias também vai poder entrar e curtir o evento, mas para entrar nos 2 palcos que ficam dentro do porto, não vai haver necessidade de pulseira. Então aqui em cima nós vamos ter o passinho, pode trazer as crianças para curtir, para brincar, aqui na área da Praça Dom Pedro, e quem quiser assistir os shows, desce pro porto. Oswaldo Cardoso também destacou a importância desse espaço aos artistas religiosos no festival. Então nós temos aí uma cidade de Manaus com quase 40%, 36, 37%, que é evangélica. Então eu gosto de dizer que a festa só é completa quando todos participam. E o turismo religioso em Manaus é uma realidade. Nesta edição, são mais de 600 trabalhadores da cultura distribuídos em 9 segmentos, representados legalmente por 77 bandas. E o público religioso também terá seus representantes nacionais e locais. O pastor Valdiberto Rocha, presidente da Ordem dos Ministros e Pastores do Amazonas, reforçou a importância do festival ter um dia voltado ao público cristão. Nós somos hoje cerca de 700 a 720 mil evangélicos na cidade de Manaus, e a gente foi aí contemplado, acreditando que vai ser algo muito especial, e com certeza absoluta o povo evangélico vai estar participando. Nós vamos estar levando nossas caravanas, e vai ser algo maravilhoso. Para essa edição do Soul Manaus, a Manaus Cult aumentou em mais de 580% o número de artistas locais em relação à primeira edição, ainda no ano de 2015, quando apenas 12 artistas locais estiveram envolvidos no festival. Dessa vez, serão mais de 300 apresentações artísticas durante todo o evento, nos dias 5, 6 e 7 de setembro. Para conferir a programação completa do Soul Manaus Passo a Passo 2023, basta acessar o site soulmanauspasso-a-passo.com.br. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6h16, você no melhor Mix do Brasil, no ar o 18 horas com os destaques do dia. Este ano, hein? O feriadão da Semana da Pátria será diferente, hein, Karine e ouvintes? Olha aí, órgãos da Prefeitura de Manaus e do Governo Federal vão ter feriado dia 5, terça-feira, e dia 7, quinta-feira. Já os órgãos do governo do Amazonas vão ter feriado na quinta e sexta-feira, dia 8, Karine. Pois é, e como que vai ficar o funcionamento dos bancos, postos de saúde e hospitais? Rodrigo Soares traz os detalhes pra gente. Vamos acompanhar. Nos dias 5 e 7 de setembro, o Amazonas comemora a Semana da Pátria. A primeira data celebra a elevação do Amazonas à categoria de província. Já a segunda data marca o Dia da Independência do Brasil. A Prefeitura de Manaus manteve os feriados dos dias 5 e 7 de setembro na capital. O município também decretou ponto facultativo no dia 8 de setembro, que será na sexta-feira da próxima semana.
Neste ano, a Prefeitura de Manaus aproveitou as duas datas para realizar o Sou Manaus 2023, que ocorre nos dias 5, 6 e 7 de setembro, no centro, Zona Sul de Manaus. Para os servidores do município, o expediente será normal na segunda, dia 4, e na quarta-feira, dia 6. Enquanto a Prefeitura manteve os dois feriados, o governo do Amazonas transferiu o feriado do dia 5 de setembro para o dia 8. Com a mudança, os servidores públicos do Amazonas trabalham segunda, terça e quarta. Assim, o feriadão começa na quinta-feira e será emendado com a sexta-feira, sábado e domingo. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, a FEComércio AM, informa o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus nos feriados da Semana da Pátria. No feriado da terça-feira, dia 5, o centro vai funcionar de 9 da manhã a 1 da tarde. Na quarta-feira, dia 6, o horário será normal para o funcionamento do comércio varejista e atacadista. No feriado da quinta-feira, dia 7, o comércio da região central vai funcionar de 9 a 1 da tarde. No dia 8, sendo o feriado apenas para os servidores estaduais, fica ao critério de cada comerciante em questão o horário de funcionamento, podendo ser até 1 da tarde ou às 18 horas. Para o presidente em exercício do Sistema FEComércio no Amazonas, Aderson Frota, a mudança no feriado pode atrapalhar o comércio. Claro, a gente está muito preocupado nesse momento, porque nós temos uma realidade que está já atrapalhando as vendas do comércio como um todo, que é a inadimplência do consumidor, a negatividade do consumidor, atingido por taxas de juros que acabaram aumentando esse endividamento e essa inadimplência. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E segundo a Federação Brasileira de Bancos, as agências não vão funcionar no feriado nacional de quinta-feira, dia 7 de setembro, e retomam o funcionamento normalmente na sexta, dia 8. Mix. Olha só, os servidores da Receita Federal ameaçam deflagrar greve na próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, e o detalhe é que a greve parcial já foi instalada, Karine. É muito grave essa situação, tá, Carlão? Porque pode provocar atraso na chegada de matéria-prima, na montagem e distribuição de produtos aqui na Zona Franca de Manaus, justamente no período que a fabricação para o Natal já está aquecida. Karine, a repórter Nathalie Moraes tem mais informações desse movimento dos servidores da Receita Federal. Vamos conferir. A greve dos servidores da Receita Federal deve afetar diretamente a indústria e o comércio no Amazonas, atingindo a Zona Franca de Manaus. Aproximadamente 250 auditores fiscais devem aderir à greve nacional programada para a próxima segunda-feira, dia 4 de setembro. O motivo da paralisação é o não cumprimento do acordo de ajuste salarial feito pelo governo federal em 2017 com os auditores fiscais do país. A situação alcança cerca de 7 mil servidores. Representantes da categoria afirmaram que em junho deste ano o acordo de reajuste salarial foi regulamentado e, sem aviso prévio, o governo federal informou que não será cumprido. Segundo Eduardo Toledo, vice-presidente do Sindifisco, o acordo não envolve o acréscimo de despesa do governo federal, sendo apenas uma relocação de recursos. O Fundaf seria usado para cumprir este reajuste. Quando se tira daquilo que estava contratado, né, que seria a parcela remuneratória por eficiência do órgão, você vai tratar com que o órgão comece a funcionar de forma ineficiente. E não tem nada pior num governo que está procurando um déficit zero, resolver o problema do arcabouço fiscal, do que uma Receita Federal funcionando de forma ruim. Segundo Antônio Kizem, vice-presidente da Câmara dos Dirigentes e Lojistas de Manaus, com a greve, uma carga que demoraria 2 ou 3 dias para chegar pode demorar até 1 semana, 15 dias. E tudo isso pode gerar um custo ainda maior para o comércio, indústria e automaticamente para o consumidor. Uma carga de canal verde que demorava 2 dias, 3 dias, pode levar 1 semana, 15 dias, 30 dias. Isso gera custos diretos, porque a partir do momento que a carga não é liberada,
os terminais que guardam, seja infraero, seja os portos e os portos independentes, você paga por armazenagem. Então, uma carga vai onerar o custo dela, o que vai ser repassado, infelizmente, diretamente para o comércio e para o consumidor. Segundo Lúcio Flávio, presidente executivo do Centro da Indústria do Estado, o momento não é propício para enfrentarmos uma crise desta magnitude. Iniciando o mês de setembro, onde o pico da produção está em alto nível, nós temos aí mais 2-3 meses de produção e qualquer paralisação, qualquer movimento que prejudique a linha de produção do Polo Industrial de Manaus é altamente prejudicial. Atualmente, o Polo Industrial de Manaus conta com 600 indústrias, empregando mais de 114 mil trabalhadores. Gerou 174,1 bilhões de reais em 2022. A produção natalina é hoje a mais importante do Polo Industrial de Manaus, já que abastece outros pontos do país, como a cidade de São Paulo. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o fato é que uma greve, nesse momento em que as fábricas do Distrito Industrial estão em plena produção já para o Natal, vai ser trágico para a economia, sem dúvida, né, Carlão, do Estado. Vai provocar desemprego, queda na arrecadação e prejuízos para as indústrias, ou seja, todo mundo sai perdendo. O que seria recomendável é que as partes, no caso o governo federal e os servidores da Receita, cheguem a um acordo para evitar todos esses prejuízos aí. Essa é a nossa torcida, né, Karime Leão? Exato. Torcendo para o bem. Para que haja aí um entendimento e essa greve seja cancelada. Não né? é isso? 6h24, você no melhor mix do Brasil. Mix. Só dando sequência ainda no assunto economia. É que a cesta básica do país registrou o menor preço desde fevereiro de 2022. E na contramão, a região norte apresentou a segunda cesta mais cara do Brasil, como sempre. Ficando acima da média nacional, Karime. Não tá fácil não, Carlão. A gente até acostumou, né? Uma das cestas mais caras do país. Bom, e a professora da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, diz que o valor da cesta básica aqui do norte está relacionado ao custo amazônico e à importação de muitos itens consumidos aqui, por isso é sempre alta, né? Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto agora com a Jané Araújo. A cesta básica em julho, composta por 35 produtos de grande consumo, alimentos, bebida, carnes, produtos de limpeza, itens de higiene e beleza, registrou queda de 1,51% na média nacional na comparação com junho. Na média nacional, os preços recuaram de R$ 741 para R$ 730, o menor preço registrado desde fevereiro de 2022, quando a cesta básica com os mesmos produtos era de R$ 719. A pesquisa feita pela Associação Brasileira de Supermercados, Abrasmercado, indicou que todas as regiões registraram queda. As maiores quedas foram verificadas no Nordeste, onde a cesta básica hoje custa R$ 664,55. No Centro-Oeste, a cesta passou para R$ 680,21. E no Sudeste, que hoje tem a cesta básica no valor de R$ 733,96. No Norte, a redução foi de 1,05% e a cesta foi a segunda mais cara, R$ 801,13. A cesta básica mais cara do país foi no Sul. Lá, para comprar os 35 produtos mais consumidos, o consumidor gastou R$ 835,31. Para a professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, a posição da região norte no segundo lugar da cesta básica mais cara do país, entre outros fatores, é resultado do chamado custo amazônico. A cesta básica registrada para a região norte do Brasil sempre esteve entre as mais caras em relação às demais regiões brasileiras. Isso reflete principalmente no custo amazônico e também uma característica que é especificamente do Amazonas, onde nós temos aí uma demanda muito acima
do quantitativo de produtos ofertados para o mercado consumidor do Amazonas. Sim, a sociedade amazonense tem uma demanda muito elevada em relação ao quantitativo de produtos que são ofertados para o mercado. Na maioria das vezes, nós precisamos comprar produtos que vêm de outros estados. Em todas as regiões pesquisadas, a queda nos preços dos produtos foi puxada pela redução no valor do leite, margarina e queijo. As carnes seguiram a tendência de queda já registrada no primeiro semestre. A carne bovina, em média, teve uma queda de 2,40% nos cortes de segunda. O frango congelado baixou em média 2,27% e o pernil 1,44%. Outro detalhe é que pela primeira vez no ano, o ovo manteve o preço estável em 0,01%. Já entre os itens básicos, a única alta foi puxada pelo açúcar refinado, que ficou 1,58% mais caro. A queda mais expressiva foi no preço do feijão, que baixou 9,24%, seguido de óleo de soja, menos 4,77%, o café menos 1,58% e a farinha de mandioca, que baixou em 1,54%. Conforme a professora Michele Aracati, do curso de Economia da UFAM, o que tem pesado mais na cesta básica do amazonense é o fato de muitos produtos consumidos aqui serem produzidos em outros estados. E eu levo em consideração também que a boa parte dos produtos são fabricados fora do estado do Amazonas. Em relação às expectativas para os próximos meses, a nível de Brasil, espera-se que o valor dos itens que compõem a cesta básica continue em queda. E, mais uma vez, isso é extremamente favorável porque possibilita que as pessoas que têm renda baixa ou média baixa possam consumir mais produtos, e isso melhora cada vez mais o aspecto ligado aí à alimentação e ao bem-estar das famílias. Na cesta de higiene e beleza, as principais quedas foram registradas no preço do shampoo, sabonete e papel higiênico. Na limpeza, o sabão em pó registrou a maior queda. O 18 Horas tentou ouvir a Associação Amazonense de Supermercados, AMASE, para saber detalhes da cesta básica no estado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora, 6 horas e 30 minutos. Vamos direto para Brasília chamar o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite. Cadu, seja bem-vindo ao vivo aqui com a gente no 18 Horas. Então, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que os sindicatos voltem a cobrar, a contribuição de todos os trabalhadores, inclusive os não sindicalizados, Cadu, explica pra gente como é que vai ficar a nossa vida. Boa noite. Explica aí, Cadu. Boa não vai ficar, gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, amigos do programa 18 Horas. Karime, o placar hoje à tarde no STF foi de 6-0 pela legalidade da cobrança da contribuição assistencial, mesmo a trabalhadores não sindicalizados. A gente sabe que essa contribuição não é mais obrigatória desde 2017, com a reforma trabalhista na era Temer. Mas não quer dizer que ninguém mais paga. Tem trabalhador que paga a contribuição sindical porque sua categoria aprovou a cobrança voluntária, estou fazendo assim um aspas, tá? Voluntária, em assembleia, com a votação da maioria, A gente sabe que sindicato diz que é voluntário, mas é meio que compulsório, E essa decisão do STF, ela permite que o sindicato possa cobrar a contribuição mesmo daqueles não sindicalizados. Ou seja, não adianta mais dizer que o trabalhador não quer se sindicalizar para não ser cobrado. É trabalhador? Está empregado? Tem carteira assinada? O sindicato vai lá e recolhe a contribuição do contra-cheque desde que haja uma decisão da maioria da classe por meio de assembleia. Então, o importante é a gente frisar isso. Agora, Karime, as críticas contra o STF são de que as decisões têm sido tomadas, dos ministros, elas têm sido tomadas ao sabor do vento, conforme a época, conforme o momento político, histórico da nossa sociedade. As decisões do STF sobre as mesmas pautas, elas mudam. E esse é um exemplo claro, viu, Karime? Em 2018, o Supremo Tribunal Federal manteve o que foi aprovado pelo Congresso Nacional por meio da reforma trabalhista e decidiu pela não obrigatoriedade
da contribuição sindical. E aí os sindicatos que faturavam milhões, bilhões até, por ano o faturamento era de 4 bilhões. E aí com a lei e com a ratificação, com a constitucionalidade da desobrigação da contribuição sindical, o faturamento dos sindicatos caiu para 100 milhões ano. E essa decisão agora, essa de hoje, que não foi, hoje foi maioria, tá? Em breve o julgamento segue nos próximos dias, mas agora que tem maioria, a decisão está quase certa aí, né? E ela vai contra a linha que foi estabelecida em 2018. Ela abre caminho para o novo governo que vem reconstruindo o diálogo com os sindicatos laborais, e os sindicatos laborais, a gente sabe, grande maioria, apoiou o então candidato Lula nas eleições. E a gente sabe que o Ministério do Trabalho está prestes a entregar um projeto de lei ao Congresso Nacional para revisar a reforma trabalhista no sentido de retomar a cobrança da contribuição sindical. O ministro, a gente já colocou até uma sonora do ministro, ele disse que não é bem assim, vai rolar contribuição, mas não vai ser obrigatória, aquela conversa, né? A gente só vai saber lá no Congresso Nacional quando o projeto estiver sendo aprovado. Quem não usa os serviços do sindicato, Karime, quem nunca precisou e também quem não precisa até hoje e trabalha em um setor sindicalizado, com certeza vai ficar bastante chateado com essa decisão de hoje do STF, porque realmente não escapou. Karime e Carlão. Cadu, mas parece que nessa decisão a maioria dos ministros também de repente deixa aquela brecha que o trabalhador faz aquela cartinha, né, formalizando que não quer ter esse desconto no salário, que antigamente era assim, né, Cadu? Pode ser que isso aconteça exato. Também, né? Ainda não está claro. Alguns ministros citaram isso, só que não está claro certo. Esse ponto, né? O trabalhador individualmente ele pode se opor, mas será que ele não vai ser cobrado? Sim. Porque antigamente prevalecia a decisão da maioria, até hoje, né? Sim. Então, se ele é minoria, ele tem que acatar aquilo que a maioria vota. Então, a gente não sabe respondendo uma cartinha se não vai. Esse ponto aí não está claro na decisão da maioria do STF. A gente vai ter que esperar o acórdão, né? A decisão final, o texto final do STF. E o desconto é arbitrário, né? É arbitrário o desconto, né? Quando você vê, já saiu da tua conta, não é isso, Cadu? Automático. automático. Exatamente, né, Carlão? A gente, é aquilo que a gente fala, por isso que eu estou levantando essa crítica. O STF toma uma decisão que vai de contra aquilo que já estava decidido. A sociedade apoiou. A sociedade apoiou a desobrigatoriedade da contribuição sindical e em breve vai voltar a ser cobrada a contribuição sindical. E essa decisão de hoje pavimenta esse caminho em favor do governo que está reconstruindo essa relação com os sindicatos. Os sindicatos vão ficar de boa. De novo, precisa desse dinheiro. Eu sou muito crítico com relação a sindicato. Nunca me sindicalizei, nunca fui sindicalizado. Eu tive que me sindicalizar por causa de... Aí no Amazonas, eu sou do Amazonas, para quem não sabe, eu sou de Manaus, nascido em Manaus, sou jornalista formado no Amazonas, e aí eu precisei me sindicalizar por causa de uma situação crítica durante o meu trabalho. Eu fui preso trabalhando, fui preso pela polícia militar durante o exercício do meu trabalho. Sabe que o meu sindicato fez? Nada. Absolutamente nada. Então, nunca mais, eu preferi nunca mais tocar nesse ponto. Há muitos anos que eu não falo disso, viu? E eu sou muito crítico, eu sou muito crítico com relação ao sindicato, e essa decisão não me afeta porque o meu ramo agora é outro, minha área é outra, e eu também sigo não sindicalizado e preferencialmente, mas assim, ainda assim é provável que eu seja atingido por essa decisão. Valeu, Cadu. Olha só, o presidente Lula adiou mais uma vez aí as mudanças no ministério. O anúncio dos novos ministros sai antes do dia 7, será, Cadu? Provavelmente, Carlão, perdão. Desculpa, gente, é que eu perdi aqui o roteiro. Eu falei uma coisa muito importante, acabei me perdendo. Sobre essa questão aí da reforma ministerial, provavelmente que essa decisão não saia essa semana que vem, viu? O presidente Lula houve sucessivos adiamentos. Há muito tempo que a gente vem falando sobre a reforma ministerial. Que o presidente Lula está propondo, né, que nos bastidores está sendo construído, e mostra que esse quebra-cabeças aí não está sendo fácil de montar pelo presidente Lula, porque ele adiou essa semana.
o assunto seria fechado essa semana, ele adiou, ficou para a próxima semana, e se acha que ele vai resolver um assunto tão importante como a reforma ministerial na semana que vem, que vai ser tão apertada, que vai ser na quinta-feira vai ser o dia 7, e ele viaja no domingo para a Índia, eu creio que ele não vai resolver essa situação na semana que vem, não. Porque o assunto é delicado. O que a gente sabe sobre essa reforma, Carlão? O Republicanos, ele vai ficar com o Ministério de Portos e Aeroportos. Era uma pasta do PSB, que agora vai para o Republicanos. E quem deve assumir vai ser o deputado Silvio Costa Filho, que é um deputado do estado do Pernambuco, mas embora seja do Republicanos, um partido ex-bolsonarista, ele tem uma linha de centro-esquerda. Então, o Silvio Costa está praticamente garantido lá. O Progressistas, o PP no caso, ele já vai ficar com a Caixa Econômica Federal. Ele vai assumir, ele vai ficar tanto com a presidência como com as vice-presidências da Caixa Econômica. O Progressistas também deve ficar com o Ministério do Desenvolvimento Social. É aí que está o problema. Por quê? Está lá o Wellington Lira. É um cara que tem um problema muito sério, problemas pessoais, inclusive, com o senador Ciro Nogueira, que é uma das lideranças do Partido Progressistas. Ele quer, na verdade, tomar o cargo do inimigo, né, do adversário. Só que aí o Lula está tentando fazer essa mediação. O que ele está fazendo? Tentando criar uma nova pasta para que tire o Bolsa Família do Ministério do Desenvolvimento Social e continue ficando com o Wellington Lira. E aí o Wellington Lira vai criar uma espécie de secretaria para gerenciar o Bolsa Família e outros programas de combate à fome. Então, o Wellington Lira seguiria ou como ministro ou como secretário de uma pasta ligada a atividades de combate à fome. E aí o Progressista ficaria com esse Ministério do Desenvolvimento Social. O Progressistas não gostou dessa ideia. Então, o que está acontecendo? O presidente Lula está tentando criar uma outra pasta, turbinar a pasta de esportes, no caso que seria o Esporte, Juventude e Empreendedorismo. Aí seria um ministério turbinado com muitos recursos, e aí mandaria o líder lá, o deputado André Fufuca, para essa pasta. E aí aquele outro ministério das pequenas e médias empresas, aí faria uma mudança, né? Sairia de lá de Portos e Aeroportos o Márcio França, que está lá agora, jogaria ele para essa pasta de pequenas e médias empresas. Então essa parte de indústria, comércio, empresas, empreendedorismo, isso daí ficaria com o PSB, que está lá Geraldo Alckmin, e aí Márcio França. O partido PSB ficaria com esse bloco. Mas toda essa costura não está fechada. Se tivesse fechada, Lula teria anunciado já. Então o quebra-cabeça está sendo montado, a gente pouco sabe do que está sendo definido. A intenção do governo, claro, é ter votos no Congresso Nacional para votar as pautas importantes aí, Carlão. Tá vindo aí reforma administrativa, tá vindo aí a revisão da reforma trabalhista, tá vindo aí a taxação dos investimentos exclusivos e offshores, que o governo precisa aprovar esse projeto para poder cobrir o déficit das contas públicas para o ano que vem, mas não vai conseguir. Se não tiver o apoio do Centrão, não consegue, porque é uma pauta que afeta os próprios deputados, porque os próprios parlamentares são donos de offshores, eles que são os ricos, eles não vão votar contra si. Então vai ficar difícil essa situação. E, como eu falei, 7 de setembro, no dia 7 de setembro, Lula viaja, e aí acabou chapéu, né? Ele vai para a Índia, e só vai ter praticamente 3 dias para decidir sobre uma reforma ministerial. Sei não, hein? Para mim, eu acho que não acontece. Carlão e Karime. Cadu, agora uma coisa que a gente sabe é que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, continua firme contra a reconstrução da BR-319. Se depender dela, essa estrada tão importante pra gente aqui não sai, né, Cadu? Não sai, Karime. Essa semana foi marcada aí por falas polêmicas, digamos assim, da ministra Marina Silva, que ela respondeu com um taxativo não aos apelos feitos pelos deputados Sidney Leite e Fausto Júnior durante uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara eles perguntaram a ela, fizeram um apelo para que ela autorizasse a pavimentação da BR-319, principalmente aquele trecho do meio, né, que é o trecho mais intrafegável. E aí ela mandou várias respostas, mas respostas atravessadas aí. Vamos ouvir uma primeira fala respondendo a uma pergunta do Sidney Leite, que ele perguntou inclusive por que a BR ficou de fora das obras do PAC. Vamos ouvir o que ela disse. Eu fui ministra de 2003 a 2008 e naquela época
não tivemos a viabilidade econômica, a viabilidade ambiental da obra comprovada. Uma estrada, quando a gente faz, os senhores sabem disso, é importante para carregar passageiro, óbvio. Para as pessoas irem de Manaus para Rondônia, não tenha dúvida. Mas você fazer o asfaltamento de uma estrada não é esse o único vetor. Você tem que ter, né, qual é o investimento econômico que está associado a um empreendimento dessa magnitude. Está comprovado tecnicamente, cientificamente, que quando você faz uma estrada dessa magnitude, você cria um processo de espinha de peixe, de estradas vicinais, que vem em seguida. E isso causa um impacto enorme sobre a floresta, algo em torno de 30 a 40 quilômetros, não é? A partir da margem tem um impacto muito grande. É por isso que hoje tem a licença prévia, mas os demais processos estão em avaliação. O PAC, o que disse? O PAC disse que a estrada está encaminhada para estudos. Porque quando não se é negacionista, você continua estudando. Eu sei que a Universidade do Amazonas está fazendo estudo, eu sei que muita gente está debruçado para que dê as três viabilidades, social, econômica e ambiental. A equação só fecha com o tripé. Não é uma coisa em prejuízo do outro. 18 horas. A gente acompanhou a fala da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, a respeito aí dessa construção complicada, polêmica da BR-319, né, Cadu? E vai continuar complicada, Karime. Pela resposta dela, não há jeito, né? Sim. Enquanto ela estiver lá, inclusive a gente não sabe se ela sair, se o próximo ministro, por exemplo, vai conseguir concluir, fazer esses licenciamentos, porque realmente é uma situação travada. E eu creio que tem uma decisão política dela, mas tem uma questão técnica que está bastante travada e é uma situação que vai perdurar durante muito tempo. A gente ainda vai ouvir muito falar dessa BR-319. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações. Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Cadu, bom fim de semana. Valeu, Cadu. Sextou, galera. Um abraço. Sextou. Tchau, tchau. Segunda, agora 6h44, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, lembrando que você pode participar conosco aqui no 18 horas. O WhatsApp é o 994887592. Não é isso, Karime? Carlão, e quem participou no WhatsApp aqui do 18 horas e levou um par de ingressos para os cinemas do grupo UCI foi Emerson Silva, do Alvorada 2. Bacana. O Emerson comentou o seguinte: sou ouvinte assíduo do programa 18 horas, valeu! Acompanho vocês de segunda a sexta enquanto estou no trânsito de Manaus. Obrigado por nos manter informados sobre os acontecimentos da nossa cidade e sobre a política local e nacional. Valeu, Zaço, Emerson. Olha aí, o Luiz Ainzoaim, lá do Nossa Senhora das Graças, também participou e comentou: sempre na escuta de vocês todos os dias, tamo junto, valeu, Luiz, um abraço. Exatamente. Bom, e o Lucas Gonçalves, do Aleixo, mandou mensagem dizendo o seguinte: uma falta de respeito ao serviço público cobrar por ingressos para o passo a passo. E a Elaine Macedo participou também, direto lá do centro, comentou: boa noite, 18 horas, esse passo a passo tá dando muito o que falar. Ai, tá mesmo, viu? E o Edson Granja, do Parque 10, ele comentou: boa noite, já estou ligado no 18 horas, só aguardando a Cíntia Blink. Estamos aguardando também, porque ela entra daqui a pouquinho ao vivo com a gente, logo depois da previsão do tempo para o fim de semana. Legal, valeu, Emerson, Luiz, Lucas, Eliane e o Edson, aqui no 18 horas. Mix. Agora conferindo tempo e temperatura, hein? É para o final de semana já, hein, Karime Leão? Sábado e domingo. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo para este sábado, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite.
tá? Bom, à noite o tempo fica aberto e essa promessa de chuva já tá essa semana inteira, né, Carlão? Vamos ver. Bom, ainda segundo informações do Climatempo, a mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 36 graus. As chances de chuva são de 90%, a umidade relativa do ar fica entre 34% e 87%. E no domingo também, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 26 graus e a máxima pode chegar a 37 graus. E chegou a hora de saber sobre os bastidores da política local com ela, Carlão. E aqui nos nossos estúdios, não é isso? Cíntia Blink sabe tudo dos bastidores. Quais são as boas? Boa noite aí, o WhatsApp tem um ouvinte esperando só você, o Edson Granja. Olha aí, Cíntia. Obrigada. Olha aí, então, Cíntia, conta pra gente, porque só agora o ex-secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, veio a público falar sobre a exoneração dele do cargo depois da operação da Polícia Federal. Conta mais pra gente, Cíntia. Pois é, ele fez uma... Ai, boa noite, né? Boa noite, Karime, boa noite, Carlão. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, ele fez uma carta aberta, uma carta longa, uma carta com uns 5 parágrafos ali, mas ele não fala exatamente sobre a Operação Comboio, que foi o que resultou ali a saída de Mansur, né? Agora ele é ex-secretário de Segurança Pública, mas ele agradece ao governador Wilson Lima pela confiança, fala bastante da ação dele à frente da secretaria, elogia ele próprio, fala dos resultados que ele conseguiu obter, fala que a segurança caminhou muito bem enquanto ele esteve à frente. Acho que há controvérsias, mas é o que ele diz. Fala da aplicação da tecnologia enquanto ele esteve aí à frente da secretaria. Enfim, a carta é praticamente dizendo, olha, fiz um excelente trabalho, estou feliz com o que eu entreguei. E é isso, ele não chega a citar a Operação Comboio, lembrando que ele é alvo dessa operação, né? E foi assim, assinada a carta, mas quebrou o silêncio total, porque antes não havia qualquer manifestação sobre isso. A única manifestação que a gente tinha era a exoneração que foi feita aí pelo governador Wilson Lima. Karime, Carlão. Ei, Cíntia Blink, olha só, tem deputado perdido por aí, né? Deputado estadual, mais perdido que cachorro quando cai do caminhão da mudança. É isso aí, cachorro fica meio baratinado, né? Olha, é isso? Eu costumo dizer que sou uma pessoa perdida porque eu não sou muito boa de localização assim, sabe? Eu já me perdi no elevador. É nesse grau que eu sou perdida. Mas, no caso aqui, foi muito mais grave, porque eu não sei se você conhece esse nome, deputado estadual Vanderlei Monteiro. Já ouviu falar, Carlão? Não. Já ouviu falar, Karime? Vanderlei Monteiro? Não mesmo. Agora, se você que trabalha com isso nunca ouviu falar, tá aí, quem sou eu, né? Então, no caso, eu também não. E ele também não, eu acho, porque ele mesmo não estava sabendo que não ia ter sessão. Ele apareceu na sessão, porque quinta-feira já não teria sessão. Os vereadores fizeram aí uma... aquela compensatória, sabe? Eles retornam só dia 13 de setembro e aí não teria na quinta-feira, última quinta-feira, e o vereador simplesmente apareceu por lá. Ele não é muito de ir na sessão e por isso ele deu uma confundida aí, apareceu sozinho, ficou todo mundo assim, ué, o que o senhor veio fazer aqui? Quem é você? E aí, Vanderlei Monteiro tá desse jeito que Carlão falou, mais perdido que o cachorro quando cai aí da mudança, mas é isso. Então é curioso, né, a gente ver isso acontecer, porque revela uma série de coisas. Ué, como é que ele não sabia que não teria sessão? É uma informação básica para quem vai trabalhar, você sabe o dia de ir. Karime, Carlão. No mínimo, né? Cíntia, e conta pra gente como é que vai ser esse feriadão aí da Semana da Pátria para os deputados e vereadores. Olha, como eu falei, né, acabei adiantando aqui, que deputados, eles retornam dia 13 de setembro, na quarta-feira. Semana que vem não vai ter sessão, mas eles fizeram uma compensatória. Já os vereadores, eles retornam dia 11 de setembro, ou seja, semana que vem sem sessão, e na próxima semana, 11 de setembro, aí eles retornam. Agora, recentemente, agorinha se soube, né, que os vereadores vão poder comemorar aí junto ao Sou Manaus, já que é assunto, porque cada um deles ganhou aí 30 pulseiras para poder participar, menos 3 vereadores, os vereadores Rodrigo Guedes, Capitão Carpê e William Alemão. Coincidentemente ou não, são os vereadores que fizeram oposição aí ao Sou Manaus, pediram respostas e tudo mais. Então, como vai ser o feriado? Acho que de muita música, muito David Guetta e tudo isso, né?
É o que eu tinha pra contar pra vocês hoje, mas eu volto com mais informação semana que vem. Porque a gente não tem folga. Nunca. Ué, a notícia para? Não para nunca. Estamos aqui em cima do lance, ora. O que importa trabalha, né? Sem dúvida. Muito obrigada, Cíntia. Boa noite. Obrigada. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Valeu, Cíntia. Agora 6h52. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares, Carlão, que já está a postos. Conta pra gente, Cid Soares, o que temos para hoje no esporte. Boa noite, meninos. Aqui, olha, tá tudo certo, vambora. A diretoria do Rio Negro Clube apresentou hoje de forma oficial o Sidney Bento, de 49 anos, como novo técnico aí para comandar a equipe na temporada 2024. Além dele, a comissão técnica também foi anunciada na sede do clube, lá no centro de Manaus. E o Botafogo voltará a ter o artilheiro do Campeonato Brasileiro na partida contra o Flamengo, amanhã às 21 horas no estádio Newton Santos pela 22ª rodada. Já recuperado de lesão no joelho, o centroavante Tiquinho Soares treinou com o elenco e será relacionado para o confronto. Ainda não há confirmação, porém, se ele será o titular ou não. Bruno Lage só vai confirmar isso aí horas antes do jogo. E o técnico Arthur Elias é o novo treinador da seleção brasileira, você já deve saber disso. Ele vai substituir a sueca Pia Sundhage, demitida na última quarta-feira pela CBF. E o Arthur Elias, de 42 anos, vem de um trabalho de 5 anos de sucesso no Corinthians. Pelo clube paulista, o treinador foi 4 vezes campeão brasileiro, tricampeão da Libertadores da América, tricampeão paulista, entre outras conquistas. Isso daí é uma vasta facilidade para ele realmente ganhar esse cargo, né? Ele também tem um título brasileiro com o Centro Olímpico em 2013. Arthur Elias fará a sua primeira convocação para a data FIFA de setembro. O treinador inicia a preparação para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024. Ele tem contrato até a Copa do Mundo de 2027. E amanhã, Carlão, se liga aí, olha, tem Goiás Internacional pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro às 3 da tarde. O Atlético Paranaense e Atlético Mineiro também às 3 da tarde. O Botafogo encara o Flamengo 8 da noite, prepara o coração, Carime Leão. E para encerrar, Brasileirão segue com o líder Botafogo acumulando 51 pontos, atrás vem o Palmeiras com 40, terceiro lugar está o Grêmio com 36 e o Flamengo quarto com 36, Fluminense na quinta colocação com 35 pontos. Um bom fim de semana é o que tínhamos para hoje. Valeu, Cidão. Maravilha, Cid. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Até segunda. Até segunda, boa noite. Agora 6h54, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, hein? Começa daqui a pouco, às 9h30 da noite, o Festival de Cirandas de Manacapuru. Serão 3 dias de festa. Flor Matizada abre o festival hoje e amanhã, sábado, será a apresentação da Guerreiros Mura. E no domingo será a vez da tradicional, que encerra o festival no Parque do Ingá. O Cirandódromo. Difícil. Cirandódromo de Maracapuru, cara. Essa é difícil. Bom, o Festival de Cirandas atrai, claro, uma multidão de turistas e por isso a Agência Reguladora de Serviços Delegados e Contratados do Amazonas começou hoje as fiscalizações no transporte. A repórter Nathalie Moraes acompanhou todo o assunto e traz pra gente os detalhes. A Agência Reguladora de Serviços Delegados e Contratados do Amazonas já iniciou as fiscalizações no transporte rodoviário intermunicipal com destino a Manacapuru. A ação acontece em meio ao 25º Festival de Cirandas, que acontece neste fim de semana no município. A agência reguladora estima um aumento de 17,18% no número de passageiros que vão utilizar o transporte intermunicipal. O diretor-presidente da Arcepan, João Rufino Júnior, destacou os pontos onde estão sendo realizadas as inspeções. Com ênfase nas rotas para o município de Manacapuru, tendo em vista o festival de cirandas que irá ocorrer entre os dias 1º e 3 de setembro. Serão intensificadas as fiscalizações na rodoviária de Manaus e também no nosso posto de fiscalização na M70, ali depois da ponte do município de Iranduba. Ainda segundo Rufino, a medida visa coibir principalmente o transporte clandestino. O objetivo desse trabalho é darmos mais segurança às pessoas que irão utilizar o transporte intermunicipal rodoviário nesse período, de sempre que identificarmos aumento do fluxo de pessoas, nós realizamos essas operações em conjunto com o Detran, com a Polícia Militar, para coibir o transporte clandestino e oferecer mais segurança aos usuários do serviço. Os ônibus, micro-ônibus
ônibus e táxis regulares possuem adesivos da agência reguladora afixados nas laterais e também na parte traseira. Os selos são destinados somente aos veículos que passam por vistorias. A multa para quem for pego conduzindo o transporte irregular pode chegar a mais de R$ 4.636. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. São 6 horas e 57 minutinhos e hoje é sexta-feira, dia da gente conferir aí as opções de lazer na Agenda Mix. E hoje é com ela, Karine Leão. Os amantes do ritmo do Pará têm programação confirmada para esta sexta-feira. O Clube Municipal será palco da festa paraense com apresentações de Felipe Lessa, Banda Sayonara e Banda do Municipal. Os ingressos estão à venda na bilheteria do clube. Começou hoje na Biblioteca Pública do Amazonas a série de homenagens a escritores amazonenses. O primeiro homenageado é o escritor e político Álvaro Maia. A ação acontece em parceria entre a Secretaria de Cultura do Estado e a Academia Amazonense de Letras. O evento começa às 19h e a entrada é gratuita. Hoje o Teatro Amazonas recebe uma atração internacional. Direto de Portugal, a Orquestra dos Brinquedos de Lisboa apresenta o espetáculo Uma Viagem pela História da Música, com sessão às 20h. No sábado, o Teatro Amazonas é palco do especial Samba no Teatro, com o cantor Wendel Pinheiro. O show é às 20h e conta com a participação de vários artistas manauaras. No domingo, às 19h, no Teatro Amazonas, a Associação dos Artistas Cênicos do Amazonas traz a peça infantil A Maravilhosa História do Sapo Tarobequê. A entrada é gratuita. Na próxima terça-feira, dia 6, no Teatro Amazonas, estreia a série Rio Negro Concertos Sinfônicos, com a Orquestra Procultura do Amazonas. O espetáculo apresenta a obra do compositor russo Tchaikovsky, com abertura à fantasia de Romeu e Julieta. O espetáculo começa às 20h e a entrada é gratuita. A Casa de Praia Zezinho Correia recebe neste sábado atrações musicais de cantores regionais, com show gratuito do artista Micael e do DJ Camilo Cruz. Na tardezinha do domingo, a Casa de Praia recebe o grupo Atoada, com o melhor do 2 pra cá e 2 pra lá, a partir das 18h. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A semana que começou com um novo escândalo na combalida segurança pública do Amazonas não termina bem para o governo estadual. Uma operação policial obrigou a exoneração do secretário de Segurança do Estado. A Polícia Federal e o Ministério Público não deram mais informações sobre a evolução do caso. A Operação Comboio visou um órgão que foi dirigido pelo filho do ex-secretário. O governo se calou, nomeou para comandar a segurança pública o então já comandante da Polícia Militar. A equipe continuou a mesma e até hoje o novo secretário nada disse sobre a operação ou sobre o que pretende fazer. E assim caminha a segurança pública no Amazonas para lugar ignorado e incerto para a população. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo, até segunda. Continue bem, continue em 100,7 e até segunda. Você ouviu 18 horas.